tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Stefano, eu sou responsável da Solutio IT por todos os projetos e pelas nossas soluções. Eu vim aqui na tarde de hoje falar um pouquinho sobre transformação digital e controles inteligentes na área fiscal e financeira. De que forma que a Solutio IT utiliza o conhecimento em processos fiscais para trazer novos controles e trazer a empresa para um patamar compliance utilizando as soluções da SAP. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o desafio do cenário brasileiro com relação à tributação. Tá? Então, hoje, o que acontece no nosso mercado? Né? A gente tem uma alta complexidade do nosso sistema tributário. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma série de estados envolvidos, regras para esses estados, tipos de impostos diferentes que a gente utiliza em cada um desses estados e municípios. A quantidade de produtos que a gente possui hoje, né? A complexidade tanto do NCM, do saneamento de cadastro, e da origem e do destino desses materiais. Existe um outro ponto que é bastante complexo, que é a interpretação da nossa legislação. Então, além de toda essa variação que nós temos no cenário fiscal brasileiro, a gente tem uma questão de interpretação dessa legislação. Acontece diferentes interpretações para o mesmo cenário de negócio. Então, isso é um outro ponto bastante desafiador para que as empresas se mantenham atualizadas e consigam refletir isso nos cenários de negócio que elas possuem. Em consequência a essa complexidade de cenário, a gente tem a alteração da legislação. Então, a legislação brasileira muda todo dia. Isso no âmbito dos impostos, né? Tanto na nota fiscal de venda, quanto na nota fiscal de compra, quanto nas obrigações acessórias. Tá? E aí eu trouxe duas informações aqui, dois dados, que apontam uma tendência do fisco brasileiro. O ano de 2017 foi o melhor ano de fiscalização, na verdade, de receita oriunda de fiscalizações das empresas. Então, o fisco teve o melhor resultado dele em 2017. Existe uma previsão para o ano de 2018 na ordem de 148 bilhões de reais relacionados à questão de fiscalização e multas do fisco brasileiro. Então a gente sabe que o mercado das empresas, o cenário dessas empresas, ele não é nada simples quando a gente está falando em fiscalização, atualização e estar compliance com essas obrigações. Isso aqui é só para corroborar, né? A gente trouxe uma reportagem do Estadão que mostra que 2017 foi o ano recorde. Nós tivemos 204 bilhões de autos de infração relacionados às obrigações fiscais. E aqui a gente traz o valor por setor industrial, né? Então, os setores que mais foram impactados por essa tributação e em qual ordem isso foi impactado. A gente tem uma outra questão, que não é a questão com relação à tributação, mas a relação ao compliance fiscal. Então, estar compliance junto ao fisco e junto aos processos organizacionais não é uma coisa simples de se ter e de se manter. Então, o Brasil é o país no mundo que gasta a maior quantidade de horas dos seus funcionários para que ele prepare as obrigações fiscais, para que ele declare essas obrigações fiscais e para que ele pague os impostos. Então, o Brasil é o país mais complexo do mundo. E aí eu vou mostrar para vocês aí um estudo da Price que fala desse assunto. Atender novos requisitos fiscais, então a empresa está vendendo um novo produto, está comprando de uma outra região, abriu um novo centro de distribuição, tem um incentivo fiscal em uma determinada região. A grande quantidade de trabalhos manuais, então a gente observa aí nos nossos clientes e a experiência que a gente tem aí no mercado, a quantidade de trabalhos manuais
necessários para que a gente consiga fazer aqueles 3 itens: preparar, declarar e pagar os impostos. Existe, neste momento, uma transformação digital do fisco. Então, o que o fisco tem feito, né? O fisco tem investido grandes cifras na parte tecnológica para poder fazer o cruzamento das informações e conseguir aplicar as multas e todas aqueles itens que eu coloquei no slide anterior. Então, por exemplo, a obrigação fiscal REINF é uma obrigação fiscal com um modelo de tecnologia novo, onde a gente utiliza o XML, onde você manda informação no mês, onde você tem uma integração com a DCTF Web, que pega informações do E-Social, que pega informações do REINF, para você fazer o pagamento do imposto. Então, existe um investimento grande do fisco, e por isso que a gente fala de transformação digital. E um outro ponto bastante complicado para você estar compliance fiscal é adequar os procedimentos e processos internos. Então, toda essa questão, por exemplo, a gente identificou em vários clientes aí, para a implementação do REINF, você tem uma atualização nos seus processos e uma forma que você vai controlar isso diferente do que você vem fazendo no dia a dia. Então, o seu processo que funciona hoje, ele deixa de funcionar amanhã quando você tem uma obrigação fiscal nova. Então, isso aconteceu muito com o REINF e aconteceu muito com o E-Social também. E aqui eu queria só mostrar para vocês a questão de horas. No Brasil são necessárias 1.958 horas ano para a gente poder fazer as obrigações fiscais. Na Bolívia, que é o segundo país da América Latina, 1.025 horas. Quando eu olho esse mesmo gráfico falando do BRICS, então eu tenho a Rússia com 168 horas, eu tenho a China com 207 horas, eu tenho a África do Sul com 210 horas, eu tenho a média mundial com 240 horas e tenho o Brasil com 1.958 horas. Então isso aqui é só para corroborar a complexidade do cenário fiscal brasileiro, de ser o mais complexo do mundo.